Gente, mais um vídeo aqui no canal. Eu estou com um problema na minha cadeira. Olha o barulho que ela faz. Devia ter jogado um WD hoje. Não joguei, fui menino, errei. Mas acontece. Coisas da vida, né? Gente, seguindo a leitura, hoje nós vamos para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7 até o final do capítulo 9. Beleza? Falamos dos juízes na último vídeo, né? E agora vamos falar de Samuel. Vamos falar de Saul. Vamos falar não do período dos juízes, mas agora do período do Reino Unido. Olha que interessante, né, gente? Reino Unido, coisa linda, né? Vamos ver até quando vai durar esse negócio de Reino Unido, tá? Pedir para você também, com todo o coração, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. Olha o meu cabelo como tá crescendo, tá, gente? Tô com o mullet do Ayrton Senna, que é o meu objetivo. Tamo aí, né, gente? Ficar ruim, depois nós corta, tá tudo certo, tá? Tudo bonitinho, né? Enfim, vamos lá. Gente, 1 Samuel 7 ao 9, sem enrolações. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou nem ficar com o texto bíblico aberto. Eu já li, já preparei algumas coisas, alguns pontos que são importantes que eu entendo dessa leitura, para que eu seja mais objetivo no vídeo, tá? Tentando levantar ali as questões que eu acho que são pertinentes, tá? Beleza, primeira coisa que é importante é o povo estava no ciclo dos juízes, ou ciclo dos juízos de Deus. Esse povo constantemente sofria na mão dos povos que eles não expulsaram da terra quando eles entraram na terra. A desobediência gerou essa consequência. Essa consequência nada mais é do que a maldade do povo que não tinha ética, que não tinha os valores que Deus tinha colocado para aquele povo, sendo misturados e, de alguma forma, afetando a vida do povo de Israel. Era essa a realidade, então tínhamos as 12 tribos, cada uma tinha o seu território, e esses territórios eram divididos com outras tribos de nativos, como os cananeus, como os filisteus, etc. E os filisteus, meus amigos, nessa época aqui era um povo muito forte. É interessante falar porque, novamente, o povo está em um ciclo de opressão. E aqui eu já quero falar do plano de salvação, já quero falar do evangelho. Você pega lá no Êxodo, gente, o povo escravo, Deus liberta o povo. Agora, o povo dentro da terra prometida, dentro de Canaã, o povo é oprimido por outros povos. Então, perceba que a opressão ainda existe e é necessário que haja, de alguma forma, uma providência de Deus. Então, Deus ele interfere novamente na história para mais uma vez tirar o seu povo da opressão, do pecado, da enganação e da escravidão. Certo? Bom, período dos juízes e nós temos aí o último juiz de todos os juízes que legislaram. Eu não lembro exatamente quantos, mas eu sei que foram mais de 30 juízes nesse período de tempo, tá? Depois eu posso até dar uma pesquisada para não falar besteira. Depois eu corrijo no próximo vídeo qualquer coisa. E o último juiz desse ciclo dos juízes foi Samuel, profeta Samuel. E o nome Samuel, esse eu lembro muito bem, significa Deus ouviu. Tem tudo a ver com o ciclo dos juízes, né? Porque os juízes eram intermediadores que Deus colocava para fazer o povo se voltar ao Senhor novamente. Então, Samuel é o último juiz. Samuel tem uma história linda, né? Se eu não me engano, a sua mãe era Ana e ela não podia ter filhos. É aquela história que você conhece, sacerdote Eli, e ela vai até o templo e ela ora pedindo a Deus para que ela tivesse um filho. E Deus ouviu a oração de Ana e nasce Samuel. Samuel que foi um grande homem na história de Israel. Ele, além de juiz, era um profeta. E ele é o cara que legislava naquele momento para o povo. Deus gostava muito de Samuel. Samuel, inclusive, tinha dois filhos, né? Joel e Abias. E esses dois filhos dele, eles não temiam ao Senhor. Então tinha um problema também na classe sacerdotal, né? Na classe dos juízes. Isso é legal de perceber também, né, gente? Que você ser cristão, você temer a Deus, não significa que a sua casa vai seguir o mesmo caminho. As pessoas são livres para escolher, para arbitrar. Elas têm
esse livre-arbítrio. E as pessoas podem escolher não amar a Deus como Judas não escolheu. Eu estava conversando esse dia com uma amiga minha e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre casamento. Será que um homem que ama a Deus, será que uma mulher que ama a Deus é capaz de convencer o seu cônjuge a mudar a perspectiva de fé que ele tem? É uma questão interessante. Eu, particularmente, acho que não. Mas existem pessoas que acreditam. Eu olho muito para a vida de Elias, olho para a vida de outros profetas, mas olho muito para a de Samuel, porque Samuel traz esse exemplo também, né, de um homem de Deus que viu a sua família, a sua casa se perder. Mas enfim, Samuel significa Deus ouviu, então Samuel, o juiz Samuel, o profeta Samuel, é ali voz de Deus para aquele povo. Lembrando que o Espírito Santo, naquela época, ele não habitava em todas as pessoas como habita hoje em nós. Por isso que a nova aliança, o mistério da graça é uma coisa absurda. Porque hoje Deus fez de cada um dos seus filhos o seu templo. Naquela época não era assim. Então, o Espírito vinha sobre determinadas pessoas para cumprir determinados propósitos, tá? Você vai perceber isso na narrativa do Antigo Testamento, da Primeira Aliança. E Samuel era um cara muito, 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 muito de Deus. E ele era um instrumento de Deus para aquele povo. Então, enfim, o povo sofrendo muito com os filisteus, sofrendo com a opressão dos filisteus, e eles não sabiam muito o que fazer. E esse povo filisteu, eles tinham alguns trunfos, né? Primeiro que eu gosto de falar é que acredita-se que os filisteus, esse povo filisteu, eles vieram da ilha de Creta. Para quem já fez aula de história e vai lembrar que a ilha de Creta é uma ilha no Mediterrâneo, que fica ali entre a África e a Europa, próxima da Grécia. E acredita-se, inclusive, que o povo grego, a parte artística, a intelectualidade, a parte, vamos dizer assim, rebuscada da Grécia, veio desses povos descendentes, povos migrantes de Creta. Creta, que é inclusive a cidade, né, que tem a lenda do Minotauro, muito conhecido para quem gosta de filme épico, né, de filmes épicos. Enfim, esse povo teria vindo dali, da ilha de Creta, esse povo. E eles eram muito inteligentes, gente. Muito organizados. Então isso tem muito a ver com a cultura helena, né? Helena, que eu falo, é os descendentes de Hélio, os povos helenos. Você já viu também falar de período helenístico da história. Que é o quê? A cultura dos povos gregos, povos que estão ali na região da Grécia, difundida pelo mundo a partir de Alexandre o Grande, que depois vai morrer, seus generais vão ficar com o império vai se fragmentar, os romanos vão dominar. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Essa cultura. E essa cultura dos helenos, ela influenciou o povo dos filisteus. Então eles eram extremamente organizados, um povo que tinha muitas, mas muitas virtudes. Eles eram, assim, uma civilização diferente, sabe? Eles eram muito, mas muito mais organizados que os hebreus. E eles tinham um trunfo, né? Eles, por serem um povo comerciante, um povo inteligente, um povo bem desenvolvido, eles sabiam já mexer com ferro. Eles já dobravam ferro, já sabiam trabalhar com ferro. Então, seus carros de guerra eram de ferro, suas espadas eram de ferro, suas rodas eram de ferro. Então, eles tinham esse trunfo que você imagina, você está numa guerra. E aí você é um soldado ali com uma espada na mão e um escudo. E aí vem vamos dizer assim, um bando, né? Como é que fala isso? Não é uma legião. Um batalhão, vai. Um batalhão de soldados montados em carros de guerra de ferro, com rodas de ferro, em alta velocidade, com cavalos. Assim, é assustador, gente. É assustador. É mesmo que você ser atropelado por um carro. Você não tem o que fazer. Então eles eram muito temidos. O povo estava sofrendo muito na mão deles. Então eles tinham a questão do cabo de guerra. Tanto é que a Bíblia vai falar que em determinado período do tempo, os hebreus compraram ferro e armas dos filisteus. Então eles comeram na mão dos caras mesmo, não tem jeito. E nesse cenário todo, o povo se vê completamente perdido, o povo estava muito longe do Senhor, o povo estava, como sempre, em ciclos de desobediência, de cultuar outros deuses, aquela coisa toda que a gente sabe. E nesse cenário todo, nesse cenário de incredulidade, nesse cenário de idolatria, nesse cenário de
Opressão. Olha que interessante, gente. Opressão, idolatria, pecado, escravidão, medo. Nesse cenário onde o ser humano se vê completamente vazio de alternativas, ele se volta para Deus. Essa é uma coisa que sempre vai se repetir na nossa vida, gente. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, o pastor Ed René, que é um dos pastores mais polêmicos do Brasil. Ele fala assim: o único caminho para Deus é angústia. Se você não se vê angustiado, e angústia tem a ver com aquela sensação de que, cara, tem algo que não cabe em você, algo que está além de você, algo que te angustia de uma forma que você não consegue controlar, sabe? Quando as coisas fogem do seu controle, é quando aquele que realmente tem um controle de tudo e todos entra em cena, que é Deus. E aí você lembra quem é criatura e quem é criador. E o povo novamente se volta para o Senhor. E aí, nesse cenário todo de opressão, o povo se volta para Samuel, pede ajuda. Samuel traz juízo sobre o povo, profetiza. E o povo fala para Samuel: olha, a gente, vamos lá, estamos dispostos a lutar as batalhas e sair desse ciclo de opressão, mas nós queremos um rei. E é legal que a minha Bíblia, a Bíblia Mensagem que eu fiz a leitura, ela fala assim: nós queremos um rei como os outros povos têm. Comparação, você vê também a coisa de você olhar e desejar o que não é seu, de você querer ser semelhante aos outros. Isso aqui é algo muito interessante porque Deus chamou o povo para ser separado. Santo, Kadosh, lembra? Separado. E aí o povo está querendo ser igual aos outros povos. E aí foi isso que aconteceu. O povo pede um rei, e aí Samuel passa para Deus e Deus fala: olha, se eles querem um rei, vamos dar para eles um rei, mas eles precisam estar cientes do que vai acontecer. E é interessante que Josué traz a profecia de Deus a respeito disso, do rei, né? Então, ele vai dizer que o rei vai subjugar o povo, que o rei vai colocar impostos, que o rei vai fazer eles lutarem as guerras do ego do rei, e que eles vão voltar, de certo modo, para uma escravidão. Por isso que governos humanos trazem uma série de problemas. Só uma teocracia é capaz de te fazer verdadeiramente livre. Só você amando e seguindo os ensinamentos de Deus faz você ser realmente livre. Porque aí você luta contra si mesmo e Deus te direciona para que você vença você mesmo. E aí quando você se rende a outros deuses, a outros sistemas, a outras vertentes, a política desse mundo, você além de lutar contra si, serve aos caprichos dos outros. É algo muito, muito interessante de se pensar. Por isso que eu acho que o cristão que ele está comprometido com uma ideologia política, com um determinado político, uma vertente, ele está completamente perdido. Porque ele, na verdade, está se comparando aos outros povos, como o povo fez aqui na geração de Samuel. Eles querem ter o que os outros têm. Eles estão baseando a sua justiça na régua dos homens. Então queremos que alguém faça a justiça entre os homens por nós. E aí eles levantam um ídolo. Né? Bom, enfim. Deus, através de Samuel, traz essa sentença. Mais uma vez eu vou falar disso, né? Como eu disse, Deus não castiga. Ele traz uma sentença. Olha, você escolheu isso e a consequência é isso. Deus pode intervir matando? Pode, mas independente disso, todas essas questões estão debaixo da eternidade. Ou seja, não fogem ao controle do Senhor e não são mortos pessoas justas. Não morrem pessoas justas. Todos nós somos injustos. A humanidade colhe o mal que ela mesma plantou. Beleza? Então, Deus passa a sentença, o pessoal fala, beleza, tá tudo certo, e aí vão atrás do rei. E quem é o bonitão? Quem que vai vir? Primeiro rei do Reino Unido. São 120 anos de Reino Unido em Israel. Primeiros 40 anos, quem governou? O rei Saul. E é ele que vai ser levantado como primeiro rei. Pessoas dizem que Saul não era um homem segundo o coração de Deus, que ele não foi escolhido por Deus. E não é, gente. A gente sabe que Deus não queria que o povo tivesse um rei. Porém, Deus fez uma concessão para, através da concessão,
dentro da limitação do povo, ensinar algo para eles. Da mesma forma acontecia nos holocaustos, nos sacrifícios. O sacrifício era cultural. Todos os povos faziam. O que Deus fez? Beleza, vocês querem fazer? Ok, mas vamos ressignificar isso. E aí Deus faz um novo entendimento a respeito disso, beleza? Então o povo quer ter um rei, Deus vai ressignificar o rei. E aí Saul é levantado. Saul da tribo de Benjamim, tá? Tribo de Benjamim. E Saul significa justamente desejado. Era o desejado do povo. Era o desejo do povo. Entra aquela história, né? Nem tudo que você deseja é o que você precisa. Nem tudo que você quer é o que você precisa. Mas, de fato, Saul era o desejado. E era desejado por uma série de outras questões também, né? Saul, ele era muito mais alto do que os demais hebreus. Os hebreus geralmente são baixinhos. Os judeus são baixinhos. Então, Saul era um cara que tinha uma estatura diferente. Era um cara bonito. Era um cara forte. Ele se destacava realmente. Ele era o padrão ali, né? Era aquilo que todo mundo mirava. Então, Saul é levantado como rei. E Samuel vai lá para chamar ele. Ele era muito humilde, era um cara trabalhador, era um cara batalhador, era um cara que mostrou sabedoria, mostrou lealdade, mostrou respeito em todos os momentos ali enquanto ele foi pleiteado como rei. E aí Deus o escolhe. O que eu quero dizer, gente, e aí eu quero fechar colocando Jesus nessa história, é que aquilo que nós desejamos, Saul significa desejado, aquilo que nós desejamos nem sempre é o que precisamos. E por causa de ignorarmos os mandamentos e a direção do Senhor e seguimos aquilo que nós desejamos, nós entramos em ciclos de opressão. O povo estava oprimido. Mas, mesmo no meio de tudo isso, não se esqueça que Deus nos ouve e Deus nos resgata quantas vezes foram necessárias. Então o povo estava nessa situação. Saul é levantado como repetido do povo. E Saul, que por um bom tempo vai seguir as orientações do Senhor, em um determinado momento vai parar de seguir. E isso vai colocar novamente o povo em ciclo de opressão. Então, gente, vamos tomar cuidado com os nossos desejos. Vamos tomar cuidado com o Saul na nossa vida. Às vezes o Saul da sua vida é o influenciador da internet que você gosta, que você idealiza ter a vida dele. Só que cada pessoa tem uma realidade. Nem sempre o que nós desejamos, gente, é o melhor para nós. Muitas vezes o que nós desejamos é o que vai nos levar à nossa ruína. Por isso que eu gosto da música dos Arrais, que, se eu não me engano, é Oração o nome. Que ela diz a seguinte frase, e aí é uma oração perigosa. Quem tem coragem de fazer essa oração? Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Quem se submete a Deus a ponto de ter o alimento do dia, só o maná, não pode guardar. É só o do dia, crendo que amanhã Deus vai providenciar o de amanhã. É extremamente difícil, gente. E o povo, mesmo tendo o Senhor, mesmo vendo diversas vezes o Senhor cuidar e guardar eles em todas e qualquer circunstâncias, chega um momento que o povo desobediente vira para Samuel e fala: nós queremos o rei como todos os outros povos têm. Nós queremos alguém que seja desejado, alguém que possa ser idolatrado, alguém que é a nossa referência. Onde entra Jesus nessa história, gente? Todas as nossas referências humanas vão cair. Saul vai cair. A única referência que se mantém de pé, o único que não falha, aquele que não era o desejado, porque Isaías 53 vai falar que ele era rejeitado, tido por muitos como ferido de Deus, como enfermo. Esse aí que não é o desejado, é aquele que nos dá o que precisamos e não o que desejamos. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, para a próxima leitura. Um grande abraço.
Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.